de vendas na Rua Guaiaó 55 ou ligue 3261-6959. Times Square Residence, mais um empreendimento com a credibilidade do Grupo Mendes. CYW 635, Santos FM 92.5. Santos FM, emissora da Associação Cidade de Santos. Sorria para a vida no Implante Vida. Renove seu sorriso com tecnologia. Instituto Implante Vida, referência em odontologia. Todas as especialidades, segurança, modernidade. Implante Vida, Implante Vida. Clínica Odontológica Implante Vida, Tolentino Filgueiras, 49, Santos. Implante Vida. Breeze Rental Car. Aluguel de carros na Flórida. Atendimento diferenciado e com o melhor preço. Entregue e pegue o veículo onde você preferir. Todos os carros com Wi-Fi. Temos todos os acessórios necessários para o seu conforto e da sua família. Além do aluguel, também fazemos traslado de pessoas, bagagens e encomendas. Entregue o carro em frente ao seu portão de embarque, sem burocracia e com maior conforto. Personalize sua viagem com a Breeze Rental Car. WhatsApp 13 99635 1488. 13 99635 1488 e faça o orçamento. Breeze Rental Car. O restaurante Nagasaki-ya oferece todos os dias o melhor da culinária japonesa. De segunda a sexta, buffet de almoço à vontade, com cardápio variado e preço convidativo. No jantar e almoço de final de semana e feriado, o mais completo festival, com sobremesa inclusa e preço promocional de segunda a quarta para casal. Siga o Nagasaki-ya no Instagram e acompanhe todas as nossas promoções e novidades. Restaurante Nagasaki-ya, o melhor e mais tradicional restaurante japonês de Santos. Washington Luiz 476 no Gonzaga. Fone 3284-5195. Restaurante Nagasaki-ya. O que já era bom ficou ainda melhor. A APO apresenta São Francisco Odonto Baixada Santista, uma das maiores operadoras de planos odontológicos do país, que cuida atualmente de quase 1 milhão de beneficiários. Com a força dessa aliança, o seu plano vai oferecer ainda mais segurança e proteção. Fale com a APO São Francisco. 0800 777 9070. 0800 777 9070 ou no sfodonto.com.br. São Francisco Odonto. Sorrir faz bem. O imóvel dos seus sonhos em Orlando está mais perto do que você imagina. E para fazer um ótimo investimento fora do Brasil, você irá precisar de uma profissional de confiança. Por isso, eu recomendo a corretora Marielle dos Reis, que irá indicar o imóvel ideal para fazer este sonho virar realidade. As melhores opções em casas e apartamentos em Orlando e região. E mais, você pode passar férias e também alugar nos meses vagos com ótima rentabilidade. Entre em contato com a corretora Marielle pelo WhatsApp 13 99636 3003, 13 99636 3003 ou pelo e-mail marielle com 2 L's, .orlando@gmail.com. Corretora Marielle dos Reis, para fazer um ótimo investimento nos Estados Unidos. Olá, eu sou o Maxwell Rodrigues. Toda segunda estarei no quadro Log News, onde vamos falar de logística, mobilidade, negócios e os impactos no maior porto da América Latina e na região metropolitana da Baixada Santista. Conto com a sua audiência. É isso mesmo. Toda segunda aqui no programa ZR News, você acompanha o quadro Log News, com a apresentação de Maxwell Rodrigues, debatendo e discutindo o Porto de Santos. Não perca! A partir de agora, na Santos FM, ZR News. Boa tarde a todos, agora 12:10, está começando mais uma edição do programa ZR News, sou o Zé Torquato, vamos ao vivo até logo mais a 1 da tarde no seu rádio. Faltou aqui, evidentemente, a nossa música de início, né? O Pharrell Williams, Happy, ainda mais que hoje é sexta-feira, né? Sextou aqui no programa ZR News, que é uma realização da ZR com assessoria. Bom, na produção o Bernardo Martini, e você pode participar e interagir conosco pelo nosso WhatsApp 99772 1213, 99772
32 12 13. Inclusive, sexta-feira, né? Que torna ainda o dia mais especial, mais feliz, é o dia do sorteio da mochila da Embaré, corretora de seguros, do meu caro amigo, meu corretor de confiança, o Flávio Meleiro. Então você pode mandar um WhatsApp para participar do programa e também deixar o seu nome, né? Manifestar que você deseja concorrer à mochila da Embaré, corretora de seguros, nas lives, tanto na fanpage da Santos FM, bem como aqui do programa ZR News, tá bom? Fique à vontade, venha conosco para mais uma edição do nosso programa, que traz esse titular da bancada de toda sexta-feira, desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, professor universitário Ivan Sartori. Doutor Ivan, seja bem-vindo à nossa bancada mais uma vez. Grande jornalista Zé, meu caro amigo, cumprimentar você, cumprimentar o Bruno Orlandi também, o grande vereador que eu admiro bastante, sigo lá no Instagram, o Bernardo, nossos ouvintes, a assessora também do... A Thaís, assessora do nosso Bruno Orlandi. E bom dia para todos aí, boa tarde, né? Boa tarde. Pessoal, aqui tem uma polêmica aqui no nosso manual da redação. O pessoal diz assim, não, é bom dia porque ninguém almoçou ainda, então boa tarde só depois do almoço. Eu penso assim também. Para mim passou do meio-dia, para mim, né? Já é boa tarde, né? Então são 12h12, agora 12h12. O doutor Sartori já adiantou e eu reitero as palavras do Sartori, é sempre uma satisfação receber alguém que eu considero um amigo, uma pessoa de extrema idoneidade, inteligência, que está trabalhando muito bem na Câmara de Santos. Quem conhece, né, acompanha as entrevistas, sabe que eu sempre reitero essa minha visão e aqui cumprimento o meu querido vereador Bruno Orlandi. Tudo bem, Bruno? Grande Zé, bom dia a você, então, que ainda não almoçou, boa tarde a todos que talvez já tenham almoçado, cumprimentar, agradecer o carinho aqui de mais uma vez estar presente no ZR News, esse programa que leva informação de qualidade a todos que nos acompanham. Quero cumprimentar também meu grande amigo Sartori, a pessoa da mais alta qualidade, conhece muito, não só da área jurídica, de onde é professor e tem uma carreira brilhante, mas também de Santos aqui, tem uma enorme referência na nossa cidade. Cumprimentar o Bernardo, a Thaís e a todos que estão nos escutando nesse momento, dizer da minha satisfação de retornar ao programa. Então, o Sartori, que você falou, é algo que é notório, né? Sem nenhum tipo de conotação de outro sentido, que é um santista de coração, né? Integral, né? Você tem um vínculo, uma paixão. Anos, exatamente. Né? Você tem uma paixão muito grande por Santos e minha filha nasceu aqui e daqui não saio. Eu vou para São Paulo e já começo a querer voltar logo. Quando eu vou visitar minha família lá, eu já tenho que voltar para cá. Aquela descida depois do túnel, né? Aquele calor já é peculiar, né? Peculiar, já dá uma aliviada, fala, tô chegando em Santos. É bom, né? E agora tô morando no Gonzaga, morei a vida inteira lá na Ponta da Praia. Né? Agora me divorciei. Tô morando no Gonzaga. Pô, tô adorando. Então agora você tá no mesmo bairro que eu, também tô moro ali no Gonzaga também. Nossa, é muito bom, muito bom. A gente fala da nossa cidade, nós vamos fazer isso aqui no nosso programa de hoje. Lembrando que daqui a pouquinho o outro titular da bancada estará conosco. Médico não é dono muito do seu horário, né? Muitas vezes tem que atender aí as ocorrências, enfim, médicas. E doutor Camilo estará aqui também, né? Uma bancada qualificada. Pois não, Bruno? Observação referente a isso. Hoje, acabou de chegar. Chegando agora o Camilo, dia do médico. Então, parabéns a ele e a todos os profissionais que salvam tantas vidas diuturnamente. É verdade. Meu caro Camilo, pode aí se achegar, se assentar aí conosco, aqui na bancada, né? E seja muito bem-vindo, uma satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Olá, Zé, olá a todos aqui presentes. Estou cercado hoje de amigos aqui. É sempre uma satisfação. Hoje, dia do médico. O pessoal lembrou da data, eu acho muito legal. Essas datas comemorativas, às vezes a população acha que não tem significância. Eu vejo isso como um momento de você rememorar qualquer fato que seja homenageado no dia. E quando a profissão que hoje está tão em descrédito, muitas vezes as pessoas colocam o médico como vilão dentro da estrutura de saúde, uma data como essa, várias pessoas estarem lembrando e dando parabéns, eu fico falo, ainda tem jeito, a coisa ainda tem esperança. Ah, mas com certeza. Eu falo até aqui como radialista que nós temos duas datas, né? Que depois foi mudado por decreto, 21 de setembro, mas no coração dos radialistas essa data não pegou. É em novembro, porque eu nem lembro qual é a data agora por decreto, né? Que é até algo importante, que é o dia do nascimento do Ari Barroso. O Ari Barroso, da Aquarela Brasileira, foi um grande apresentador dos tempos áureos da Rádio Nacional, enfim, representativo. Mas nós, como cinemas, temos 2 dias, comemoramos 2 vezes, né? Únicos 2 dias que o radialista tem para comemorar, mas que a gente comemora. Bom, 12h16, vamos ao nosso debate de hoje.
É 7 de novembro. 7 de novembro. Obrigado, Bruno Orlandi. Então, eu queria trazer uma notícia que tem um envolvimento bastante interessante, que apesar da gente decantar a nossa cidade, temos problemas, evidentemente, e temos que ser propositivos e proativos para melhorar a nossa cidade tão querida. E agora, a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela anuncia a seleção de voluntários para participar do Censo da População em Situação de Rua. Vou começar com você, meu caro doutor Ivan. O levantamento será realizado em uma única noite, com início às 18 horas e término para as 3 da manhã. A data será escolhida entre os dias 23 e 30 de outubro. Tem aí um cadastro que está no site da Prefeitura de Santos, santossp.gov.br/censo novo olhar. Tá? E as pessoas podem se candidatar com preferência para quem tiver experiência prévia em pesquisa ou proximidade com os temas pertinentes à população em situação de rua, que é um problema aqui recorrente da nossa cidade. O censo é uma boa notícia, mas é um problema que difícil solução, mas a gente não sente uma evolução concreta nesse aspecto. Ao contrário, nós estamos vendo uma involução, né? Olha, ontem, eu estou agora, como disse, já tinha adiantado, estou morando ali no Gonzaga e eu ando muito a pé ali agora. E cada vez mais se multiplica a população de rua. A gente vê gente dormindo em todos os lugares, todas as ruas, lá no Zé Cabaleiro, lá do shopping balneário, atrás nas galerias. Então, olha, é uma situação muito difícil. A gente tem que tomar uma providência urgente, porque senão nós não vamos conseguir conter essa situação. Eu já acho que, em primeiro lugar, nós temos que ver e vigiar a entrada de Santos. Devido à vênia, temos que vigiar as entradas de Santos, verificar quem entra, quem sai, né? Porque quem sai tudo bem, mas quem entra a gente tem que verificar e fazer um censo ali logo na entrada, saber o porquê que o camarada veio, se ele não tem nenhum mandado judicial contra ele, se ele não tem, qual o destino dele, por que ele está chegando na cidade, por que ele está vindo para cá, tentar dificultar essa entrada. Eu acho que isso é o mais importante. Com a devida vênia, nós temos que tentar dificultar essa entrada. Mas isso aí é liberdade de ir e vir, mas não é bem assim, porque tem o interesse da população de Santos, não é? Tem o interesse da população que mora aqui. Nós não podemos receber gente que não produz, gente que vem aqui deteriorar a cidade. E mais, nós precisamos criar com urgência aquela força-tarefa envolvendo multidisciplinar, envolvendo Ministério Público, envolvendo saúde, envolvendo Polícia Militar, com justiça pronta para agir, né? E precisamos criar esses grupos que dioturnamente vão caminhando ali vão passando ali pelos locais e falando com os moradores de rua, conversando com os moradores de rua, tentando destinar, não tem por que deixar esse pessoal ali jogado na rua do jeito que está. A gente sabe, né, que nós temos vários tipos de morador de rua, isso já foi falado, já foi dito, né? Tem aqueles que são viciados, drogaditos, você tem aqueles que cronicamente vivem na rua, você tem aqueles que são pedintes, vão fazer aqueles malabarismos no farol, mas o mais importante que a população tem que entender é que não pode dar absolutamente nenhum dinheiro, nada para essas pessoas, porque eles começam a acostumar, vão ficando por aqui e vão deteriorando a nossa cidade. Isso a gente tem que trabalhar, tem que ver, temos que encaminhar. Eu sei que tem o lado social, o lado psicológico, o problema sério de cada um, mas nós precisamos fazer o encaminhamento desse pessoal e dificultar muito a permanência dessa turma aqui em Santos. Tem que dificultar, não pode deixar o pessoal tranquilo assim, não, dormindo em todo lugar, deteriorando as praias. É gente que tem que produzir, essa cidade tem que ter produção, tem que ter gente que tem que produzir, data vênia. A situação não pode ficar dessa forma. Então, claro que também tem a questão humanitária do resgate da dignidade do ser humano, desde que ela queira ser resgatada, né? Às vezes também tá por uma razão ou outra, a pessoa já não tem mais, até por causa de doença, mas também tem todo tipo, como o doutor Ivan falou. Tem a questão humanitária, realmente, a gente está falando, questão psicológica, social, temos que ver isso aí, lógico, por isso mesmo que a Força Tarefa vai ter essa equipe. Exato, mas o que eu quero concluir... Mas o problema é que está deteriorando a cidade, inclusive está depondo contra o interesse público. Eu vou chegar lá, nós vamos convergir agora, aparentemente não há a opinião está indo de encontro, mas está indo ao encontro. No seguinte, doutor Ivan, é que esta aura de solidariedade humana não pode colocar um tampão nos olhos da sociedade
que ignorar que isso também causa problemas para o município, de diversas ordens, né? Inclusive de saúde pública. O doutor Ricardo está aqui, que não me deixa mentir, não é colocar estigma nessas pessoas, mas tem que encarar essa questão, agora caindo no popular, sem mimimi, porque a parte da população também não contribui. Tá? Na medida em que, às vezes, alguém que até tem uma dívida aí, no DVC, Divisão de Capitores, está lá, com dívidas com a justiça, tá? Se essa pessoa é removida, logo vai alguém com uma câmera filmar para constranger a ação do poder público, a ação de força do poder público, que pode vir a ser necessário também, não só de força, são vários tipos de ações. Eu acho que esse censo é bem-vindo, embora um pouco tardio, pela gravidade e hoje o grau que esse problema acabou atingindo no nosso município, que não é particularidade de Santos, é difícil de resolver, mas é que Santos está virando protagonista. Exatamente, está virando uma característica da cidade. Característica da cidade. Exatamente. E nós estamos deixando a coisa parada. Agora, só fazer um censo, pura e simplesmente fazer um censo, tudo bem, vamos fazer o levantamento. Precisa. Mas nós precisamos agora tomar providências mais enérgicas. Não obstante a questão humanitária, eu entendo isso, mas agora virou uma situação difícil, que daqui a pouco nós estaremos numa situação que não tem mais volta. Então, porque tudo vira política higienista. Longe disso, ninguém está falando nada disso aqui. Inclusive pensando que o maior beneficiário disso tudo... Sem mimimi, você falou bem. Exatamente. Tratar do problema sem mimimi. Sem mimimi. Doutor Ricardo. O doutor Ivan já abordou a parte legal do processo. Eu acho que qualquer ação tem que ter um planejamento, e para ter um planejamento tem que saber qual a real situação do que você tem que lidar. Então, essa atitude de se iniciar com o censo é óbvio, é louvável, porque para se ter um real aspecto da necessidade em que está ocorrendo. Do ponto de vista médico, essa população já tem vários estudos, não no Brasil, mas fora, principalmente nos Estados Unidos, em que aponta que ambientes mais favoráveis, como cidades mais quentes, cidades mais planas, cidades onde tem uma cobertura, onde as pessoas conseguem ficar, então não tem a situação de chuva associada com frio. Aqui em Santos é uma cidade com uma temperatura amena. Você não tem extremos de temperatura, como pode ocorrer, as pessoas que nos ouvem em São Paulo, no inverno, vira e mexe, tem relatos de pessoas que morrem por hipotermia. Aqui em Santos não tem isso, né? Então, essa população hoje de rua, ela tem uma segregação em 3 grupos. Como bem colocou o doutor Ivan, pessoas viciadas, né, drogaditos, viciadas em haxixe, em ópio, em crack, né, que é derivado. Então, essas drogas onde a pessoa fica completamente alienada do mundo real, é uma parcela dessa população, e não muito, ela infelizmente até certo ponto bem expressiva, e é que dá mais problema, porque se recusa a ajuda e não aceita quando você oferece oportunidade de emprego, mesmo uma varrição de rua. Uma segunda parcela dessa população são pessoas que há tempos atrás seriam consideradas manicomiais, ou seja, teriam problemas psiquiátricos, né? Pessoas esquizofrênicas, pessoas com problemas de tal monta que a própria família não consegue mais lidar, ou às vezes até é exposta a agressões ou coisa assim, e a pessoa fica na rua. E terceira, são pessoas que a menor parte desse grupo são pessoas que, vamos chamar um termo importado, né, faliram. No Brasil não pode a pessoa física falir, mas são pessoas que perderam toda e qualquer dignidade ou oportunidade de subsistência. Essa parcela, eu acho que seria, nesse censo, o foco imediato, porque, embora pouco expressiva das outras, é a que é mais facilmente solucionável. Isso quem nos ouve, saiba que a prevenção, como tudo na medicina, a prevenção do ingresso nas drogas é a única forma eficaz de não ter problemas com drogas. Quem se vicia, você falar assim, estou livre, é igual ao álcool. Se entrar em contato, perde-se todo o trabalho. Infelizmente, você tratar uma pessoa que foi viciada em qualquer coisa
é extremamente difícil. Vide falar uma pessoa pública que já várias vezes disse que a luta é contínua, aquele que foi do polegar, Rafael William. O coitado já teve oportunidade. Casagrande. Então são pessoas que já são públicas. É uma luta diária, o Casagrande diz. Exatamente. E uma pessoa. Diária. Mas veja, são duas pessoas que têm um suporte de familiar ou ali de convívio e financeiro. Como é que uma pessoa na rua consegue ter isso? Se para eles é difícil, uma pessoa na rua é quase que impossível. É enxugar gelo. E assim, acho louvável o poder público aqui em Santos está mostrando, mas, senhores e senhoras que me ouvem, infelizmente, a nossa cidade, por ser uma cidade em que temos uma população amistosa, são pessoas idosas, são pessoas que veem as pessoas com bons olhos, são pessoas muito afáveis, e num ambiente onde a temperatura favorece, acho que uma das preocupações, não só desse, mas dos próximos, então seria uma política não de governo, mas sim de Estado aqui para a cidade de Santos, seria a atenção dessa população de rua. Bruno. Eu não tenho dúvida, aliás, é importante falar, né? A gente está com uma bancada hoje em alto nível, então você veja que a preocupação e toda a explicação em cima disso é extremamente técnica. E eu vou no mesmo sentido e quero pontuar uma passagem que aconteceu há uns anos atrás. Um jovem que desceu a serra, e muitos de nós já viram aqui inúmeros moradores de rua descendo a pé, inclusive a serra, ele foi questionado do porquê que ele vinha a Santos. E ele falou que ele veio para ser garçom de praia. E olhem só o tamanho disso, a magnitude que chega. Ele sabe que no verão a cidade tem um clima ameno, que é plana, que tem chuveirinho, enfim, que tem toda essa estrutura, que a nossa população é extremamente solista, então ela dá alimentação, ela dá dinheiro, dá esmola. O que a gente pede para não dar, vem contra o Sistema Único de Assistência Social, onde você acaba deixando de institucionalizar essa pessoa que está em dificuldade, e por conta disso ele vinha para cá. E aí ele chegava na praia. Muitos desses serviços ofertados na praia acabavam contratando esse rapaz para que ele empurrasse um carrinho, para que ele servisse uma mesa ou coisa do gênero, e ele ganhava com isso 10, 20 reais e o que ele chamava de uma barrigudinha. O que era essa barrigudinha? Era uma garrafa de pinga de 1 litro. Então percebam que ele ganhava 10, 20 reais para empurrar um carrinho, tomava sua barrigudinha durante a manhã, tomava conta de alguns carros na praia e depois dormia em cima do jardim. Isso era uma sequência de fatos. Muitas vezes utilizava droga à noite e aí você tinha um ciclo completo de vício dentro da nossa praia, dentro da nossa cidade. Então, o que eu vejo com bons olhos? Inúmeras ações articuladas. A primeira delas, uma grande campanha para que as pessoas parem de fazer a doação de esmola, ou parem de doar alimentos diretamente na rua, que elas possam fazer isso nas entidades que recebem essas pessoas em dificuldade, para que a gente possa institucionalizar, saber quem é a família, dar um banho, ter um tratamento de saúde, encaminhar para a cidade de origem, para que eles não fixem a residência dentro da rua, na própria calçada. Esse é o primeiro ponto. O segundo, que a gente tenha internação compulsória nos casos em que seja necessidade. O Camilo falou muito bem aqui, o Ricardo Camilo, que é médico. Muitas vezes a pessoa não sabe mais a condição de certo e errado. Quando ela está nessa condição, ela tem que ser internada, o vício dela está acima. E aí, nessa circunstância, você não consegue mais ressocializar ela se ela não for desintoxicada. E as outras pessoas que estão numa condição de vulnerabilidade, aí sim, pela falta de recurso, essas pessoas conseguem ser atacadas diretamente pela Secretaria de Desenvolvimento Social, pelas pessoas que trabalham nesse sentido. E aí você consegue ressocializar, encaminhar para um curso, para um emprego, dar uma condição de dignidade melhor para a vida dela. Só que a gente precisa atacar diretamente essas pessoas. Hoje, você tem ali no meio viciados, você tem pessoas que vêm de fora com o objetivo único de ter esse tipo de trabalho que eu coloquei, você tem pessoas, como muito bem o Dr. Sartori colocou aqui, são criminosos ali envolvidos no meio, e aí você tem, foi falado aqui da divisão de busca, né, captura, é o procurado da justiça, aquele que se infiltra no meio, é o criminoso, que está passando muitas vezes droga ali no meio, que também tem que ser preso e acabar com essa realidade. Então você tem tantas pessoas envolvidas ali no meio que se você não separar uma das outras, você não consegue resolver o problema. Mas olha, o que eu insisto ainda, eu sei, todas essas providências são salutares. A internação compulsória, isso é fundamental. Agora, eu ainda insisto, nós temos que fazer uma triagem na entrada da cidade. Nós temos que saber quem está entrando, por que está entrando. Claro. Não precisávamos nem nesse senso. E aí já criar uma certa dificuldade para esse morador de rua, no sentido de ser encaminhado para tal local. Olha, você vai ter que ficar lá no tal local,
tem prazo para arrumar um trabalho, para se resolver. E se é uma pessoa que está desorientada, como disse o doutor Camilo, o Bruno, essa pessoa vai ser encaminhada para internação ou a questão daí para tratamento psiquiátrico. Conclui então, rapidinho, Ricardo. Turivan, eu tenho uma curiosidade. Nós estamos numa ilha. Isso em outros países eu nunca vi, mas lendo sei que existe barreiras tanto nas possibilidades de entrada na estrutura. Então, aqui em Santos seria a balsa, ali na entrada de Santos, não teria muitos lugares. Não teria, São Vicente. Então, me diga uma coisa, infringe o direito de ir e vir, você colocar barreiras em que numa situação emergencial pudesse fechar? Pergunto isso até exemplificando. Teve uma vez um assalto num carro fora, numa estrutura de dinheiro. As pessoas roubaram, eram de fora de Santos, roubaram com um armamento pesado e aquilo saiu depois pela própria saída de Santos em direção a São Paulo. Não poderia formar barreiras mesmo? Até barreiras físicas, se fosse o caso? Eu acho que isso não implica ofensa à liberdade de ir e vir. Lógico que o cidadão tem o direito de entrar e sair da cidade. Porém, existe um interesse público, porque todo direito não é absoluto. Ainda que seja o direito de vir, seja um direito fundamental, um direito consagrado, inclusive, em tratados internacionais, etc. e tal, e é realmente uma cláusula pétrea da Constituição, ainda assim, todo direito sempre tem uma limitação, nunca ele é absoluto. E a limitação justamente é quando surge o interesse público, a colisão com o interesse público. E eu acho que você colocar barreiras, você fazer, você dificultar a entrada de pessoas que realmente não produzem para a cidade, que vão trazer dificuldades para a cidade, que trazem a deterioração da cidade, eu acho que a gente pode realmente ter um certo controle a respeito disso. Inclusive porque, lógico, não impedir completamente a entrada, mas pelo menos fazer com que essa pessoa seja encaminhada, fazer com que ela fique em determinado local, fazer com que ela seja internada, fazer com que ela cumpra seu dever com a justiça, sua dívida com a justiça. Isso a gente pode fazer. Nós precisamos ter barreiras nas entradas de Santos e começar a fazer essa fiscalização. Quem está entrando, quem vai estar na nossa cidade. Porque é uma questão de segurança também. Agora, é lógico que nós não podemos impedir de uma forma absoluta, mas nós podemos fazer essa triagem, conversar e encaminhar. Não é? Que aí não precisaria porque do jeito que está muito fácil. O sujeito desce, entra, acabou. Santos está aí jogado, se tornou praticamente o protagonista desses moradores de rua, e a cidade cada vez mais deteriorando. Então acaba com o turismo, acaba com a segurança, acaba com o problema de saúde. Então isso... Você não pode ter um direito absoluto que vai contra tudo isso em detrimento da população. Olha, eu mesmo não sendo versado em nada em direito, sou meramente um curioso. Isso é enciclopédia, a gente sabe. Eu perguntei isso porque, em certa ocasião, em outro local, eu perguntei, mas poxa, eu não estou querendo impedir, mas por que eu não posso identificar? Por que eu não posso ter um banco de dados sabendo quem está entrando, o porquê que está entrando? Você vai entrar, não vou te barrar, mas assim, tô de olho em você. Vai ser encaminhado, você vai ter que trabalhar, nós vamos lá. E acompanhar o cidadão. O que você está fazendo? Por que você está dormindo aqui na rua? Ótimo. Você vai ter que dar um jeito. Então, eu acho que sem uma convergência de esforços e de opiniões para se fazer algo efetivo para resolver o problema, e Santos é uma cidade acolhedora por dois outros motivos, né? Você tem água aí dos chuveiros, potável. Na praia, gratuita. Você tem o banheiro dos postos, né? Também. Que eu acho que deveria ser cobrado, não só por causa da população de rua, para gerar recursos para a própria manutenção. As banheiras estão em péssimas condições. Também tem, a população também, grande parte não ajuda, né? Furta, depreda, mas eu acho que aí você poderia gerar um recurso para ter uma segurança aliada à limpeza, enfim, né? Fazer uma licitação para que uma empresa possa explorar, porque aí se tornaria atraente e reduziria esse problema, porque às vezes o que não é pago, infelizmente, ninguém valoriza, né? E as entidades que fazem esse trabalho humanitário, que nós todos aqui somos cristãos, que distribuem comida, eu
me questiono se isso também não ajuda a fixar a pessoa naquela situação, a perpetuar a situação. Porque às vezes ele pode procurar um equipamento, uma ajuda do assistente social, do médico, numa hora de lucidez, em que ele, ou que ele sentir fome, ele fala, vou consumir droga ou vou comer. Alguma hora ele vai ter que, se alimentar, e aí ele pode estar no local que ele possa ser abordado. E só para concluir, agora eu também vou defender em parte a prefeitura, que há cerca de 1 ano e pouco atrás, propôs essas entidades que conseguiram a liberação lá do Poupa Tempo à noite, e as entidades, pelo que eu sei, não aderiram, não quiseram atender essa população lá, que eles iam criar um grupo multidisciplinar com médicos, psicólogos, também pessoas da polícia, enfim, para se fazer uma triagem ali, para ter o controle, mas infelizmente não houve a junção, a convergência necessária para um problema de difícil solução. Se fosse fácil, não teria no mundo inteiro também. O problema é seríssimo, difícil de resolver. Mas eu acho que você identificar, você dificultar a situação do morador de rua que vai ingressar na cidade, que vai ficar por ali. Eu acho que isso não implica cerceamento à liberdade de vida. Então, é isso aí. E é isso aí também, gente. Eu acho que resgatar a dignidade da pessoa tem que estar também nesse caminho, porque ele também vai ser mal beneficiado. Quando você tem um filho que dá problema em casa, o filho não trabalha, o filho vive só na farra, você não tem que tomar medidas radicais para poder educar essa pessoa? É isso aí. Então temos que educar essa gente também. Perfeito. Bom, 12h37, agora vamos ao primeiro bloco de hoje. Não esqueça que hoje é o dia do sorteio da mochila da Embaré, corretora de seguros, lá do meu amigo Flávio Meleiro. Mande um WhatsApp pra gente, 99772-1213. 99772-1213. Até o Bruno Orlandi pegou o celular aqui, já está mandando o nome para concorrer à mochila da Embaré, corretora de seguros. Pode pegar, não tem problema não. Esse é parlamentar 24 horas, viu, gente? Bom, é o seguinte, eu quero aqui dizer que você pode participar e agradecer mais uma vez a audiência aí do César Rodrigues, sempre conosco. Muito obrigado, César, e da Ana Lúcia Silva. O programa vai para o intervalo, volta já. Programa ZR News. Olá, eu sou o Maxwell Rodrigues. Toda segunda estarei no quadro Log News, onde vamos falar de logística, mobilidade, negócios e os impactos no maior porto da América Latina e na região metropolitana da Baixada Santista. Conto com a sua audiência. É isso mesmo. Toda segunda aqui no programa ZR News, você acompanha o quadro Log News, com a apresentação de Maxwell Rodrigues, debatendo e discutindo o Porto de Santos. Não perca! O restaurante Nagasaki oferece todos os dias o melhor da culinária japonesa. De segunda a sexta, buffet de almoço à vontade, com cardápio variado e preço convidativo. No jantar e almoço de final de semana e feriado, o mais completo festival, com sobremesa inclusa e preço promocional de segunda a quarta para casal. Siga o Nagasaki no Instagram e acompanhe todas as nossas promoções e novidades. Restaurante Nagasaki, o melhor e mais tradicional restaurante japonês de Santos. Washington Luiz 476 no Gonzaga. Fone 3284-5195. Restaurante Nagasaki. Sorria para a vida no Implante Vida. Renove seu sorriso com tecnologia. Instituto Implante Vida, referência em odontologia. Todas as especialidades, segurança, modernidade. Implante Vida, Implante Vida. Clínica Odontológica Implante Vida, Tolentino Filgueiras 49, Santos. Implante Vida. Breeze Rental Car. Aluguel de carros na Flórida. Atendimento diferenciado e com o melhor preço. Entregue e pegue o veículo onde você preferir. Todos os carros com Wi-Fi. Temos todos os acessórios necessários para o seu conforto e da sua família. Além do aluguel, também fazemos traslado de pessoas, bagagens e encomendas. Entregue o carro em frente ao seu portão de embarque, sem burocracia e com maior conforto. Personalize sua viagem com a Breeze Rental Car. WhatsApp 13 99 635 1488. 13 99 635 1488 e faça um orçamento. Breeze Rental Car. Olá, eu sou a jornalista Cláudia e estarei toda quarta-feira aqui na Santos FM 92,5 com o meu quadro Cláudia Duarte Entrevista no programa ZR News, trazendo convidados especiais. Aguardo todos vocês. É isso mesmo. Toda quarta-feira você irá acompanhar aqui na Santos FM no programa ZR News o quadro Cláudia Duarte Entrevista com uma das principais profissionais de jornalismo regional, sempre trazendo convidados especiais. Não perca o Cláudia Duarte Entrevista, todas as quartas,
juntas no programa ZR News. Aqui na Santos FM 92,5. O que já era bom ficou ainda melhor. A APO apresenta a São Francisco Odonto Baixada Santista, uma das maiores operadoras de planos odontológicos do país, que cuida atualmente de quase 1 milhão de beneficiários. Com a força dessa aliança, o seu plano vai oferecer ainda mais segurança e proteção. Fale com a APO São Francisco. 0800 777 9070. 0800 777 9070 ou no sfodonto.com.br. São Francisco Odonto. Sorri faz bem. ZR News. De volta com o programa ZR News, satisfeito de estar com vocês aqui. Agora vamos falar um pouquinho do trabalho do vereador Bruno Landi na Câmara de Santos, os principais projetos que ele está encampando, né? Evidentemente com a intervenção aí aberta e até desejável dos nossos convidados, o desembargador Ivan Sartori e do doutor Ricardo Camilo de Almeida, a enciclopédia, certo, doutor? Vai pegar. Aí pensou se pega um negócio desse? O pessoal não vai nem saber o que é enciclopédia. Hoje é Google. É verdade, né? Mas o Google, o espírito é de enciclopédia, né? Ricardo Google. Virtual, né? Virtual. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, até quero o comentário do Camilo, que nós vamos ter aí o dia D da vacinação contra o sarampo, amanhã sábado. Não é? A prefeitura vai abrir as 17 policlínicas das 9 às 16 horas para imunizar crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Precisa levar o documento de identidade com foto ou certidão de nascimento, cartão SUS e carteira de vacinação. Se você quiser saber os endereços das policlínicas que estarão abertas, basta acessar o site da prefeitura ou entrar em contato com a nossa produção pelo WhatsApp. Olha, o programa do sarampo está bem sério, não é, Camilo? E, inclusive, quando você vê que as pessoas, os teus ciclos de relacionamentos, os parentes começam a estar com suspeita e ficam doentes, aí o alerta ainda fica mais sensível. Muito, né? mais aí. Você tem que ter muito cuidado. Aqui o programa fazendo... Vai se aproximando, né, da gente. O programa fazendo um serviço, eu acho que primoroso de alertar e avisar a população da relevância e parabenizar aqui a Secretaria de Saúde do município pela iniciativa de fazer essa mobilização, uma vez que chegaram os lotes, eles vão conseguir a expectativa de sanar essa população que está desprotegida, que se supõe que esteja desprotegida. Recomendo aos pais para levarem os filhos. Eu acho que não se preocupe, o filho vai ter uma febrinha, ou se você é adolescente e não tomou, você vai sentir um pouco de mal-estar. Isso não é, você não pegou o sarampo, isso é o seu sistema imune reagindo à vacina. A reação vacinal é importante. É importante você estar tomando a vacina, porque, como eu já disse antes, mesmo que haja uma falha vacinal, ou seja, você não esteja imunizado, se as pessoas que te cercam estão e desenvolveram a reação protetora, você não terá, porque se torna uma barreira vacinal. Acho que a informação é fundamental e gostaria, inclusive, Zé, vou fazer aqui uma proposição, tendo aqui já um vereador muito atuante e o doutor Ivan, que está se lançando a prefeitura. Acho que as pessoas de bem, as pessoas de bem que estão se lançando à via pública, que encontrem uma forma de que essas pessoas, esses familiares, recebam de repente um WhatsApp, se valham da modernidade para avisar os pais. Os pais precisam estar alertas. Não pode... Se o pai sabe e não leva, tem que de alguma forma ter uma punição. Porque ele está expondo a vida de uma pessoa inocente a uma doença letal. Rapidamente, doutor, porque aqui, Camilo, você atribui essa volta do sarampo com tanta intensidade, voltar a ser um risco de saúde pública? Infelizmente, Zé, há uma falha na década de 90 da cobertura vacinal. As pessoas naquela época a cobertura chegava em torno de 65% a 75%.
o que gera uma brecha e precisa vir uma pessoa de fora do Brasil ou uma pessoa que foi para fora e retorna para casa portando o vírus para disseminar. O sarampo é extremamente contagioso. Você sabe que um dos objetivos, às vezes até alguns colegas jornalistas, eles hoje pauta o seu trabalho em algumas bandeiras do politicamente correto. Eu me debato totalmente contra isso. Mas você sabe que eu tenho como até uma obrigação editorial, a questão que eu sou muito sensível, até desde que a gente se conhece, que é a questão dessa disseminação de fake news do movimento sem vacina. Infelizmente. Isso para mim é uma bandeira, eu vou lutar minha vida inteira contra isso, porque é um crime. Que para mim é assim, hediondo, não tem como qualificar. E o pai, até o doutor pode comentar. O pai que não tá, realmente, que não leva o filho para vacinar, ele está descuidando realmente da proteção do filho, está descuidando do dever dele de poder familiar, e isso pode gerar consequências, sim. Consequências pelo ECA pode gerar, sim, com certeza. Rapidamente, quem não precisa tomar vacina, Ricardo? Perdão, Bruno. Olha, já fala. As pessoas que já tiveram a doença, pessoas que estão com o calendário vacinal em dia, então as crianças que já estão com a plenitude não precisa, gente. Não precisa, vamos deixar. Não. Que já tiveram a doença. As crianças que já preencheram o calendário vacinal, ou seja, já tomaram as doses e os reforços, então não precisa tomar de novo. E pessoas que já têm mais idade, embora não tenham desenvolvido a doença, mas pessoas com 40, 30 anos que lá atrás, mesmo que não lembrem, tiveram a plenitude da vacina, também não precisa. O problema é quem está na faixa entre 18 e 25 anos que teve a falha de cobertura vacinal e as crianças menores que não tiveram, por algum motivo, a plenitude do calendário vacinal preenchido. Não, legal, eu só ia complementar, acho que o Sartori tem toda a razão quando ele fala que há a possibilidade do Estatuto da Criança e Adolescente, e o Conselho Tutelar é um órgão que pode auxiliar nesse sentido, inclusive representando o Ministério Público para ter uma sanção do Poder Judiciário. E eu quero fazer eco às palavras aqui do Camilo, fazer um apelo. Não escutem o Bruno, o Zé, o Sartori. Escutem o médico patologista, não vai escutar o vizinho. Tá aqui alguém que trabalha, que tem propriedade, que conhece do assunto. É a vida do seu filho que pode estar em jogo. Então, isso é importante. Então, Zé, você que está nessa etapa entre 18 e 25 anos, você também vá se cuidar, por favor. Então, até é claro, deixar bem claro também que quem, por exemplo, antigamente não tinha talvez tanto controle. Né? Eu digo as pessoas aí na faixa dos 50 anos, de repente não sabem, tiveram numa idade, não sabem se tiveram sarampo ou não. Aí também não há problema nenhum. Não, a recomendação é tomar a vacina. Não, acima de 50 anos nem é tão necessário ir lá. Porque na década de 70 teve um surto aí importante. Surtos violentos, 77, 76, aquilo ali não era nascido, mas eu sei. Circulou bastante, então essas pessoas acima de 40 não tem muito problema. O problema é a adolescência que ficou sem a cobertura vacinal. E no ponto de vista de disseminação de informações, como você bem colocou, Zé, o problema são as fake news, são as notícias que atrapalham, porque se falar que em 1990 você ainda declarava o telefone como sendo no teu imposto de renda, então o acesso à informação hoje é muito maior. O problema é que junto veio as tranqueiras, né? Inclusive você pode pegar lá no ECA, né, o artigo 99, artigo 101, que agora já estamos consultando aqui, e são as medidas de proteção que o juiz pode aplicar, sem contar também a parte penal, dependendo da situação. Sim, e tem decisões em que até a questão religiosa tal, né, que o judiciário obrigou os pais a vacinarem, né, por um motivo ou outro, por essas crenças aí de fake news. Sem comentários, né? Bom, Bruno, vamos lá ao seu trabalho. Quero te perguntar objetivamente sobre essa sua luta, não é? Que é a questão da descida dos fretados pela rodovia dos imigrantes, não é? E acho que realmente é um trabalho hercúleo que você está aí encampando há muito tempo, né? Como é que está, que status que está essa situação? Vamos lá, Zé. Nós tivemos uma audiência recentemente, a terceira dessas audiências que discutem o sistema Anchieta Imigrantes, e nessa etapa a gente acabou falando dos fretados. É uma briga muito grande, existem algumas coisas que me faltam até a coerência. Por exemplo, uma van comercial, exatamente igual a uma van particular, é proibida de descer pela Imigrantes.
Então, se você tem uma van comercial, você é obrigado a descer pela Anchieta. Se você tem exatamente o mesmo veículo, só que com uma placa particular, você pode descer pela Imigrantes. Então, isso me incomoda um pouco. Eu acho que nós temos 10 mil pessoas que sobem e descem a serra diuturnamente para trabalhar na capital. São santistas, são pessoas aqui da Baixada Santista também, que acabam vivendo esse sofrimento. Muitas vezes se faz a descida obrigatória pela Anchieta, outras vezes se opera a operação 2x8 na volta para casa, e a gente acaba, santista, sofrendo isso todos os dias. Nós já fizemos uma representação ao Ministério Público, porque nós entendemos que o sistema ele oferta diferentes serviços, seja na Anchieta ou na Imigrantes. A Imigrantes é uma pista reta, a Anchieta é sinuosa, a pista da Imigrantes é nova, a Anchieta é arcaica, mais a Distrita neblina, a outra menos, enfim, com um risco muito maior. Então o serviço é completamente diferente. Logo, se você tem o seu direito de escolha tolhido, seja pela operação 2x8, seja pela descida dos fretados, você tem que pagar um preço de pedágio diferenciado. Então há uma discussão muito grande. E aliás, o Quaresma, Rafael Quaresma, ele fecha a questão justamente em termos disso. Pública junto. Exatamente. E olha que bacana. Que quem é obrigado a descer pela Anchieta tem direito a um pedágio diferenciado. Ou não, nem obrigado, né? Eu sou a favor da isenção. O Rafael é um pouquinho mais bonzinho, ele acha que pode dar um desconto. Eu acho que tem que isentar, já que você não tem o direito de escolher. Mas a fórmula é a mesma, né? A essência da nossa discussão é a mesma. Rafael é um grande parceiro, está com a gente desde a primeira audiência pública na Câmara. Nós já fizemos uma representação ao Ministério Público, inquérito civil foi instaurado, todas as partes responderam, agora o promotor vai analisar para ver se cabe a oferta ou não da ação civil pública, de acordo com o seu livre convencimento. Na questão do 2x8, na questão dos fretados, nós vamos fazer essa mesma representação e recentemente o Quaresma me ligou, esteve com o Capes em São Paulo, que está em nível estadual, e ele vai encampar conosco essa mesma briga em relação ao sistema Anchieta Imigrantes. Então, a luta está crescendo, ela começou devagarinho com uma comissão especial de vereadores na Câmara Municipal de Santos, que eu tenho a honra de presidir, e hoje ela está tendo um eco que começa a chegar uma discussão no estado de São Paulo, para que a gente possa ter o respeito que o cidadão santista merece. Maravilha. E como é que tem sido o comportamento da concessionária, né, em relação a esses teus pleitos e de muita gente também, essa massa que deixa a cidade de Santos para trabalhar? Ela se nega na maioria dos casos, teve uma questão que a gente conseguiu emplacar. Eles mandaram representante da audiência pública? A última não, avisaram faltando 12 horas para a corrência da audiência pública. A resposta é autoexplicativa, né? 20 dias de antecedência. Você vê como é que é? Então, eu sabia que eles não tinham ido, mas eu achei interessante você dizer. Teve um avanço que a gente conseguiu, que foi em relação à Operação Comboio. Antes, toda vez você tinha a parada dos carros no pedágio da Imigrantes. Mesmo quem fosse para a interligação Anchieta, parava ali. E era um absurdo, porque todos nós aqui já descemos a Imigrantes, muitas vezes sem uma vírgulazinha de neblina, né? Você não entende o porquê para. Por que parava assim? Porque todos os carros que fossem descer tinham que ser parados no pedágio. E a gente falou do absurdo e falou, olha, vocês parem na interligação, vocês parem na Anchieta. Mas quem vai descer pela Imigrantes tem a possibilidade de descer quando não tem neblina lá. Eles entenderam esse pleito e hoje você tem algumas operações comboio que são específicas para Anchieta e para interligação. Quem desce pela Imigrantes já consegue avançar direto. Esse pleito a gente conseguiu, eles não falam que foi uma luta nossa, mas foi logo depois da sequência da audiência, enfim, de ter apresentado tudo isso, então a gente fica feliz com o resultado. Bom, Bruno, e a questão do incentivo à doação de órgãos do município? Você também está trabalhando na Câmara nesse sentido, bastante. Essa foi uma lei que a gente conseguiu emplacar no município. Hoje, ótimo. Aquele que faz a doação de órgão, ele é isento de algumas taxas funerárias no município. A gente fica feliz, não são valores muito expressivos, mas é para que fique a prática do incentivo. E a nossa maior vontade, Zé, é lógico que aí é uma área federal, não é mais municipal, mas é que a gente pudesse mudar o comportamento das pessoas. E aí eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. A economia comportamental. Quando você é obrigado a declarar que você é doador, para que você seja de fato doador, apenas 10% das pessoas se manifestam assim e 90% das pessoas acabam não doando os órgãos. E o valor é um pouquinho menor, acho que no Brasil são 3 ou 4% das pessoas que doam. Quando você inverte isso, você fala, todos são doadores, desde que não digam nada. E se eles só não são doadores, se falarem explicitamente que não querem doar, a gente inverte
economia comportamental, 90% das pessoas passam a ser doadores. Com todo o direito de dizer não. É só declarar antes disso. Sartori... Se a gente consegue avançar nisso, a gente resolve o problema do doação. É uma das bandeiras da sua atuação. Aquele livro, exatamente, sobre a responsabilidade civil do Estado no transplante de órgãos, e também tivemos uma iniciativa muito ingente lá no Tribunal de Justiça sobre doação de órgãos, no Comitê de Ação Social e Cidadania, inclusive com Medina, médico Medina. Foi um negócio grandioso que realmente trouxe muito resultado. Até quero também dar crédito para minha ex-esposa que trabalhou nesse comitê fortemente. Mas essa situação foi muito discutida já, essa questão da forma de manifestação. Era assim no começo, não é? Todos são doadores, salvo que diga o contrário. Já não é, isso já foi mudado, porque ficou uma coisa de estatização dos órgãos, dos tecidos e órgãos, entendeu? Então isso, houve uma discussão muito grande, foi mudado. Agora, o que acontece? Depois ficou a questão de declarar nos documentos. Agora a questão é a seguinte, é a família e ponto final. Não adianta dizer, o camarada, se eu sou doador, se eu não sou doador, a família é que vai resolver. Hoje a lei está dessa forma. Então, é informação, é começar a lidar melhor com a família, porque muitas vezes também na hora da morte a família está num desespero, né, que você não consegue nem conversar. Então tem que ter tato, tem que ter gente daqueles organizações que estão ali, porque o nosso sistema de transplante é um sistema perfeito, só que precisamos sempre ter treinamento para esses profissionais que estão ali no sistema, principalmente nesse momento do contato com a família na hora do falecimento, na hora do passamento. Então, esse contato é muito importante. A pessoa precisa ter uma perspicácia para entender que o cidadão não quer falar sobre aquilo naquele momento, mas precisa falar. Então, é isso que esses profissionais têm que ser treinados para fazer isso. Minha grande preocupação nesse sentido, eu acho que dá para ser avançado, mas fico muito preocupado que a gente não coloque o tecido ou órgão acima das pessoas que ainda estão vivendo. Porque hoje os nossos índices de doação são muito baixos. Tem uma fila de doação de órgãos, de pessoas que necessitam de doação muito grande, e essas pessoas estão morrendo. Essa é a minha preocupação. É um incentivo, então, que a gente possa, de fato... trazer luz ao problema. Exato. Incentivar a doação de órgãos. Eu tive contato muito próximo com uma família que estava... Graças a Deus a pessoa sobreviveu, mas é um problema seríssimo de transplante de órgão e que estava na fila há anos e não conseguia resolver, e era uma criança. Então imagine a preocupação, a mãe, você imagina perder um filho, você perdeu a sua vida, quer dizer, prefere morrer do que perder um filho. Então é um assunto muito delicado. Então a minha grande preocupação é que a gente possa incentivar, que a gente possa avançar nesse sentido e que principalmente a gente possa salvar vidas, porque eu acho que é o bem mais precioso que todos temos. Camilo, quando eu penso em fazer uma parte científica, vou até te direcionar, desculpa até correr, você fica à vontade para comentar, que é hoje o avanço científico em termos de trabalhar contra a rejeição dos órgãos, né? E muita gente, as pessoas, será? Acho que meu fígado não tá bom, sei lá. Não tem muito isso, não é? Olha, existe uma doença chamada enxerto versus hospedeiro. Ela é muito mais frequente antigamente. Os chamam imunomoduladores, do órgãos. Aliás, só uma parte, eu lembro que você fez um curso do Hospital MD Anderson, nos Estados Unidos, nesse sentido. E aí depois, quando eu retornei o governo, na época, ainda era da Dilma, fui daqui da região, o único que foi para Foz do Iguaçu fazer o curso para... Você foi selecionado, né? Fui selecionado para fazer a avaliação, era capitaneado até pelo Einstein. Então, o que acontece? Essa avaliação, ela é necessária e hoje em dia a compatibilidade entre a doação, o doador e o receptor, porque um dos problemas é assim, eu vou doar e aí de repente esse órgão nem é utilizado. Então, como bem colocou o Dr. Ivan e também o Bruno, a forma de captar, a forma de como gerir esses órgãos e fazer os transplantes, de fato, hoje está muito bem estruturado no Brasil. Acho que o que o Bruno está fazendo está sendo louvável, de tentar conscientizar esse incentivo de isenção de taxas no momento de taxas municipais para enterrar. Eu acho que é importante, é uma forma, não digo de estímulo, mas sim de falar, olha, a sua preocupação, então calma, você ainda tem essa outra financeira, calma, se você me ajudar aqui, isso daqui eu vou te isentar. Eu não veria como uma compensação, mas sim como uma ajuda de uma forma mais humanitária, porque
no Brasil é literalmente doação. Em outros países eles veem isso como uma parte financeira. Então no Brasil, só título de exemplo, você doa sangue e de cada bolsa você acaba ajudando 12, 13 pessoas. Nos Estados Unidos o sangue é vendido. Porque se você vai comprar uma ampola de albumina, isso custa de 100 a 200 dólares. Então, a matéria-prima é de graça e a gente paga caríssimo. Por que disso? Porque a gente paga know-how para fora, a gente não desenvolve aqui. O brasileiro é um povo solícito, a gente falou na primeira matéria, o brasileiro é cordato, o brasileiro é um povo cristão, que se preocupa com o próximo. Então, a alternativa a isso, que eu vejo, se a gente continuar nessa forma de impessoalidade, como bem colocou o Bruno, monetização coletiva, ou seja, as pessoas estão cada vez mais, vou chamar um termo, um neologismo, umbigocêntrica, né? São mais egocêntricas, elas ficam cada vez mais isoladas no mundinho dela e não quer saber do outro. Então, no momento em que monetiza isso daí, os índices vão lá para cima. E o outro extremo é na China, quando o Estado impõe. Não sabia da posição que o doutor Ivan me ensinou agora, que foi interpretado como sendo os órgãos estaduais, mas aqui eu vou fazer um coro com o Bruno nesse aspecto. Eu acho que precisa encontrar um meio termo, porque a família está abalada, a pessoa mesmo deixando o manifesto, então pode ser que não seja cumprido. Eu acho que cabe uma discussão, é tudo muito complexo no Brasil em virtude dessa forma latina, dessa forma cristã, porque eu já na Indonésia, se não me engano, ou algum daqueles países, o que acontece é o seguinte: a família que doa os órgãos doente, se for aceito, não paga uma série de impostos. Aí, Zé, todo mundo corre para doar. Porque o que acontece? Se você for doador, olha, se você doar de um parente, você não paga tanto. Se você doar de tanto, você não paga tanto. E aí aquilo vai. Monetiza. É o que é a nossa lei aqui, isso aqui no município. Tem que ser uma coisa um pouco maior. Mas aí muda, então, a gente vai mudar. Eu quero cumprimentar o Bruno. O Bruno, sensacional esse projeto, essa lei. E realmente o incentivo fiscal é o caminho, falou muito bem. Se isso for, a gente isso também não contraria a Constituição, que a Constituição proíbe, evidentemente, o comércio de órgãos, etc. e tal. Mas isso não contraria, porque isso é um incentivo fiscal, o cidadão passa a ter uma motivação para poder... E até, doutor Ivan, acabaria com aquelas campanhas de necessidade de bancos de sangue sem quase nada, zerado, porque hoje é de fato um ato em prol do seu semelhante. E no momento em que o egoísmo as pessoas estão mais isoladas, eu acho difícil. E apenas para comentar brevemente, olha, parabéns, Bruno. Eu acho que eu vou contra o Quaresma aqui. Eu acho que a Ecovias deveria ter uma pista pedagiada e uma não pedagiada, porque faz um serviço brilhante e cobra um valor por aquele serviço primoroso, e o outro faz só o básico, deixa e faz de graça, porque veja, a gente não tem opção, a gente paga o mesmo valor, ou você é esfolado ou você é maltratado, você pode escolher, ou você sai com uma tira de couro das costas arrancada, ou então você vai pelejando, descendo, tá louco. Agora, Ricardo, só para também deixar claro, a gente vê o Brasil muitas vezes é um exemplo negativo, né? Mas no caso da fila de transplantes, ela funciona direitinho. Há né? muito, Zé, né? Isso que você colocou é um referencial, não tem essa, sim, para todos. Aqui não tem fura-fila. É uma fila única, não tem fura-fila, quer dizer, você tem a destinação preferencialmente para a região em que aconteceu o óbito, né? Você até por questão de logística. Você tem também a questão da urgência, né? Aqueles pacientes com mais urgência. Então a fila, o sistema nosso de doação de órgãos é perfeito. O que precisa de mais treinamento, né? Principalmente nesse momento de captar os órgãos. Porque eu também... perda de órgãos por não chegar a tempo ou não utilização, Zé, isso quase zerou, viu? O que acontece... Tem um decreto, inclusive, do presidente da República pondo à disposição a aeronáutica, é isso mesmo. Já tem aeronaves pondo à disposição. A gente fica feliz em poder elogiar o nosso país, né? Bom, inclusive tem um episódio na família, né? Uma cunhada que acabou fazendo um transplante de rim, até minha sogra foi doadora, né? Infelizmente ela não está mais entre nós, não foi por causa do transplante, foi por outro tipo de problema, né, que ela teve,
Mas é uma questão que me, uma questão que me sensibiliza muito, né? Até pelo próprio exemplo. E dá pra gente se colocar no lugar dessas pessoas que estão passando por essa situação, ainda mais, né? Então, aqui eu reitero os parabéns a Bruno Orlandi. Vamos falar daqui a pouquinho também de uma proposta do Bruno para o incentivo da cultura na nossa cidade. E voltamos também a debater com os nossos convidados, o embargador, Dr. Ivan Sartori, e o patologista, diretor do Laboratório Diagnosticado Camilo de Almeida. Aproveite, mande seu nome para concorrer ao sorteio da mochila da Embaré Corretora de Seguros. É daqui a pouquinho no final do programa. 1h04. ZR News. Olá, eu sou o Maxwell Rodrigues. Toda segunda estarei no quadro Log News, onde vamos falar de logística, mobilidade, negócios e os impactos no maior porto da América Latina e na região metropolitana da Baixada Santista. Conto com a sua audiência. É isso mesmo. Toda segunda aqui no programa ZR News, você acompanha o quadro Log News, com a apresentação de Maxwell Rodrigues, debatendo e discutindo o Porto de Santos. Não perca! O que já era bom ficou ainda melhor. A APO apresenta São Francisco Odonto Baixada Santista, uma das maiores operadoras de planos odontológicos do país, que cuida atualmente de quase 1 milhão de beneficiários. Com a força dessa aliança, o seu plano vai oferecer ainda mais segurança e proteção. Fale com a APO São Francisco, 0800 777 9070, 0800 777 9070 ou no sfodonto.com.br. São Francisco Odonto, sorri faz bem. O restaurante Nagasaki-ya oferece todos os dias o melhor da culinária japonesa. De segunda a sexta, buffet de almoço à vontade, com cardápio variado e preço convidativo. No jantar e almoço de final de semana e feriado, um mais completo festival, com sobremesa inclusa e preço promocional de segunda a quarta para casal. Siga o Nagasaki-ya no Instagram e acompanhe todas as nossas promoções e novidades. Restaurante Nagasaki-ya, o melhor e mais tradicional restaurante japonês de Santos. Washington Luiz 476 no Gonzaga. Fone 3284-5195. Restaurante Nagasaki-ya. Sorria para a vida no Implante Vida. Renove seu sorriso com tecnologia. Neste mês de outubro, o Implante Vida faz um ano da nova sede e queremos te dar muitos motivos para sorrir. Agende sua consulta. Implante Vida. Clínica Odontológica Implante Vida. Tolentino Filgueiras, 49 Santos. Implante Vida. ZR News. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you. Vamos lá, vamos para o último bloco, quase terminando o programa, né? E estamos aqui com o Dr. Ivan Sartori na bancada, o médico Dr. Ricardo Camilo de Almeida e o vereador Bruno Orlandi. Fala pra gente rapidinho do Promifac. Como é que tá o andamento disso? Vamos lá, Zé, de maneira rápida, eu sei que está no fim do programa, é um programa de incentivo fiscal na área da cultura. Nós temos um programa semelhante no esporte, no município de Santos, onde uma empresa pode pegar parte do seu imposto, que é o Promify, né, do esporte, até 20% do que paga de IPTU e ISS e reverter para projetos na área cultural. Então aqui a gente vai valorizar inúmeras iniciativas na área cultural. Vou dar um exemplo aqui, a Pinacoteca Benedito Calixto, ela poderia utilizar esse recurso. O Campes, o Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de Santos, também poderia, no mesmo sentido, dentro da área cultural. Então, inúmeras entidades que hoje fazem um trabalho belíssimo em Santos, poderiam fazer um trabalho com um pouco mais de recurso, um pouco mais de condição. Entre outras pessoas vinculadas à área de revista, cultura, enfim, qualquer atividade dentro da área cultural tem essa possibilidade. Seria avaliado, obviamente, por uma comissão paritária e a busca de recurso, tanto pessoa física ou pessoa jurídica, para que possam fazer até 20% daquilo que paga revertido para a área cultural. E você está falando com o executivo, que é para andamento do projeto, a gente está articulando com o governo, ganhar tempo, né? Porque o governo eventualmente tem que sancionar essa lei. Então, na Câmara já se passou em todas as comissões. Hoje ela tem que entrar em pauta para ser discutida pelos vereadores. Eu acredito que em breve a gente consiga, mas a gente está articulando para o governo para que haja de fato a sanção desse projeto. E aqui tem um apelo público ao prefeito Paulo Alexandre Barbosa para que a gente possa ter a sanção desse projeto, uma vez aprovado na Câmara, se assim acontecer, porque a gente vai conseguir impactar milhares de pessoas. É um recurso que fica
travado num percentual do orçamento do município, seria algo em torno de R$2 milhões por ano, para que a gente possa incentivar inúmeras atividades culturais no município. Sei que doutor Sartori, doutor Camilo tem uma sensibilidade grande também ao tema, então peço esse apoio público para que a gente possa avançar. São muitas pessoas envolvidas que querem que a gente tenha essa realidade no nosso município. 2 bilhões. 2 milhões. 2 milhões. No âmbito municipal. Até, aliás, eu já falei aqui, entendo que tem que fazer elogio ao secretário de Cultura, Rafael Léo, que está fazendo um ótimo trabalho, viu? Eu já falei várias vezes. Aliás, vamos trazê-lo aqui no programa. Bom, Ana Lúcia Silva já com a gente. A Luana NG diz assim: população da Baixada Santista sempre é prejudicada aos finais de semana, principalmente no verão. Não temos direito de escolha, temos que usar sempre anchieta. A Lourdes Libório diz assim: estou aqui assistindo o programa, que tem acompanhado o trabalho do vereador Bruno Orlandi, cujo desempenho tem sido muito satisfatório. É a Lourdes Libório aqui te cumprimentando, Bruno. E eu aproveito e já te cumprimento também, agradeço a tua presença mais uma vez. César Taxista também, um abraço. Tá com a gente, César, sempre. Não, e aí, Bruno, obrigado. Carinho de muitas pessoas, eu fico feliz, mas o nosso objetivo é esse. Eu aprendi com um grande amigo que hoje está num outro plano já, mas ele falava assim para mim: Bruno, quem não vive para servir não serve para viver. Então, ainda mais no cargo público, o objetivo é esse, que a gente possa fazer a diferença. Perfeito. Bruno, você sabe que você é de casa, né? Aliás, te considero um amigo, você sabe disso. Doutor Ricardo Camilo tem um comentário final para fazer. Estamos em cima do horário, mas fique à vontade. Olha, eu vou de novo então entrar aqui na seara. Vamos ver se o doutor Ivan faz coro comigo. Porque a demissão do J.R. Guzzo, lá da Veja, quando ele ia criticar o Supremo, e no momento em que o Marco Aurélio, mais uma vez, está querendo pautar e vai pro embate, meu Deus do céu, eu vou fazer coro com o JR. Eu acho que é o tempo que vai melhorar o Supremo, porque ele se aposentando e junto com ele mais 2 ou 3 ali, vai arejar, e espero que nem o JR falou, não é possível que entre alguém pior do que lá está. A gente tem que ter esperança do verbo esperançar e não esperança do verbo ficar esperando, né? Mas pelos nomes em pauta, o grande mal ali foi a PEC da Bengala, né? Aquilo foi um desastre. Pode desastre, né? Até para lembrar, a PEC da Bengala? A PEC da Bengala foi um desastre, porque ela aumentou a permanência até os 75 anos, cerceou a carreira completamente e deixou lá muita gente que realmente não estava em condições de permanecer. Aliás, há ministros ali que antes dos 70 estavam trabalhando de uma forma, e depois dos 70 passaram a trabalhar de outra forma. Agora, Ivan, eu não posso perder a oportunidade, não deu tempo hoje, porque graças a Deus o programa tem evoluído bastante. Eu quero agradecer a tanta gente que tem me dado retorno nas ruas, tanta gente querida, conhecida, que está dizendo: pô, estou acompanhando o programa, olha, estou muito satisfeito mesmo. Isso é uma construção de toda a equipe. Até agradeço aqui ao Camilo, ao Ivan, aqui ao Bernardo Martini, a Giana Novaes, todo o nosso time aqui. Então quero que você faça aí, como é que você se posiciona, eu já sei, sobre essa votação aí da possibilidade de rever esse entendimento que é possível decretar a prisão após condenação em segunda instância. Não poderia deixar de te perguntar, te peço o máximo de objetividade possível, que o programa está bem. Começa que eu já quero dizer o seguinte: você sabe que esse acórdão, essa decisão da prisão em segunda instância decorre de um acordo da nossa Câmara, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Era uma questão de roubo, um caso de roubo. E foi em cima desse acórdão, relatado pelo Luiz Soares de Mello, tivemos na turma julgadora também, que surgiu esse julgamento. Eu acho que toda vez que o cidadão é condenado, primeira instância, segunda instância, essa presunção de inocência dele, ela vai se diluindo. De modo que a condenação em segunda instância já é um fator que admite a prisão. Pelo seguinte, porque também as instâncias superiores não têm condição de examinar questões de fato. As questões de fato morrem na segunda instância. Ou seja, o conjunto probatório então, o conjunto probatório está ali. O que pode acontecer na segunda instância é a anulação de alguma coisa, é verificar a formalidade, se foi cumprida a lei, se não foi cumprida a lei. Agora, a questão de fato, a questão fática já está resolvida. Por isso que a prisão tem que ocorrer. E ademais, né, nós temos aí uma delonga muito importante se nós esperarmos recursos extraordinários, recurso especial e etc e tal, com agravos pertinentes e etc. Então o sistema penal acaba se tornando ineficaz. Eu vou te pedir uma gentileza, caro Ivan Sartori. O dia que estiver marcada a votação, eu vou procurar a Luciene, sua assessora. Eu quero que você faça um comentário sobre a decisão que será aplicada
E se não for, mesmo que não sei se for sexta-feira, óbvio, você estará aqui comigo, mas queria contar contigo assim que o julgamento for concluído. Sempre, Zé, pode contar comigo. Uma satisfação tê-lo aqui, Ivan. Uma honra para nós. Muito obrigado, viu? Até sexta que vem. Abraço a todos, Zé. Ok. Camilo, nossa enciclopédia, doutor Ricardo. E aí? Mandou aqui um post, um bonequinho de enciclopédia. Um abraço pra você, Flavinho. É o Flávio Mello aí, nos ouvindo legal. diuturnamente. Obrigado, Zé. É sempre uma oportunidade ímpar pra mim aprender aqui cercado de amigos. Muito obrigado. Ok, a Laura do Gonzaga está ganhando aí o presente da Embaré Corretora de Seguros. Retirar lá junto com a equipe do Flávio Meleiro, não é? Que fica lá sempre com a sua equipe, ou então a Carla Meleiro, o time da Embaré Corretora de Seguros, que é muito qualificado ali no prédio da Porto Seguro. Já vou trazer o endereço para vocês. E, Bruno, você está aí girando na cadeira. Quer acrescentar mais alguma coisa? Quer mandar um recado final? Fica à vontade. Não, vi que foi o sorteio, infelizmente não ganhei, mas tô brincando aqui, Zé. É verdade. Só agradecer a participação, um abraço a todos. Então, assim, aqui eu não vou sortear a mala, né? Que às vezes na vida de mala a gente já tá bem servido, então, mas tudo bem. Vamos lá. Francisco Glicério 557, sexto andar, sala 66, bairro da Pompeia, em Santos, telefone 38770415, 38770415. Abração, Meleiro, obrigado por confiar no nosso projeto. Anunciante de primeira hora, apoiador cultural aqui do ZR News, que está terminando. A todos bom final de semana e até segunda. Tchau, tchau. Muito legal. Você acabou de ouvir Programa ZR News. Realização ZR com assessoria. Santos FM.